Olha só, então a gente está aqui no dia 13, reiniciando o grupo de estudo de Lei Geral de Proteção de Dados, por questões, né, de compliance, né, e é óbvio que a gente precisa de fazer isso, a gente está gravando e, no final, gravando ainda, eu vou pedir o aceite de todo mundo para poder estar compartilhando o vídeo e transformando isso num post de autoridade, que melhora a autoridade de todos que estão presentes, né? Que a gente pode utilizar isso. E... Por mim, tudo bem. Perfeito. Para mim também. Romário. De acordo. Então tá perfeito. Mas, de qualquer forma, no final, eu vou fazer essa pergunta de novo, porque pode estar entrando outras pessoas, né? Agora a Silvia aí está chegando aí, ó, a nossa jurista. O Lucas, você é advogado? Sim, advogado. Ô, Lucas, eu vou fazer uma apresentação do nosso quatro aqui, de repente você também faz a sua apresentação aí, mas aí em seguida o Orozimbo vai entrar fazendo a referência da pauta, tá? Eu sou o Pedro Henriques, eu sou o fundador desse grupo, tanto do WhatsApp quanto do LinkedIn, e tenho tentado aí criar uma contextualização para facilitar o entendimento e também criar oportunidade para que todos possam estar transformando esse mercado num mercado de fato, né? Não num mercado de expectativa. Então, sou o Pedro Henriques. Eu vou passar a palavra para o Dante, depois para o Romário, depois para o Lucas, para a Silvia, e aí o Orozimbo se apresenta e... Bom dia a todos, meu nome é Dante, eu sou de Juiz de Fora, sou amigo e parceiro de trabalho e de profissão do Pedro Henriques. A gente trabalha na área de segurança, da informação, proteção de dados. Eu estou finalizando minha certificação ESIM para atuar mais fortemente nesse mercado de proteção de dados. Ok? O próximo. Vamos lá. É o Dante agora ou sou eu? É você. O Dante terminou. Tá. Bom dia, eu sou o Romário, eu sou gerente de TI de algumas concessionárias aqui em Maceió. Eu moro aqui em Maceió faz 15 anos, mas sou do interior de Alagoas, na verdade. E eu estou fazendo parte aqui do grupo, né? Eu encontrei o Pedro lá no LinkedIn, estou fazendo parte aqui do grupo para melhorar o meu conhecimento sobre essa lei também, porque eu também pretendo atuar nessa área de LGPD. Silvia. Olá, bom dia. Sou Silvia, sou advogada. Estou há muito tempo advogando e aprendendo com a LGPD e faço meu agradecimento por fazer parte desse time. Lucas. Olá, meu nome é Lucas, eu sou advogado, resido e trabalho aqui em Ubá, Minas Gerais, Zona da Mata. Ubaense? Ubaense. Você fala bom? Isso. Então nós somos da mesma cidade? Poxa, um conterrâneo, que prazer encontrá-lo aqui. Eu sou o primeiro damo da Associação Comercial da Silba. Olha, que bacana. Que então, legal. Estou iniciando os meus estudos na área de proteção de dados. Comecei uma pós-graduação na área de Direito Digital da Escola Superior da Advocacia e também tenho trabalhado nessa área de proteção de dados com os primeiros clientes junto com meu parceiro e sócio, o Hugo Quintão. Depois você conversa com o Hugo e pergunta se ele me conhece. Certamente, né? A gente já dividiu República. Olha, que bacana. Que prazer encontrar amigos e conhecidos já entre si. Eu encontrei o grupo no LinkedIn por intermédio do Pedro. Obrigado. Orozimbo. Legal, acho que agora sou eu. Meu nome é Orozimbo, eu trabalho na área de TI, vindo de uma época que o termo nem TI existia, lá no final de 74. E desde então, eu trabalhei na área de... Enfim, todas as áreas de informática ou de TI que eu já trabalhei. Nos últimos 20 anos, eu me dediquei mais a serviços de internet, a produtos e serviços voltados à internet, mas segurança, não tanto proteção, mas segurança de dados, eu sempre tive envolvido.
Na época eu trabalhei no Itaú, Embraer, Prodesp, que é um assunto que sempre eu gostei muito. E quando surgiu a LGPD, eu já comecei a me envolver estudando, e hoje, em termos de LGPD, eu não considero que exista especialista, está todo mundo aprendendo, a lei é nova, existem dúvidas, existem gaps, existem atualizações a serem feitas. Então, existe uma expertise aqui ou outro, de uma área ou de outra. Pessoal, alguns a gente vê que realmente está buscando, está numa trilha de conhecimento, a gente aprende bastante, mas a grande maioria está como nós aqui, sempre aprendendo, tá? E eu acho que o melhor meio de aprender, além de cursos específicos que a gente faz, essa discussão. Essa discussão é muito rica porque a gente aprende bastante, né? São dúvidas que a gente resolve aqui mesmo, dúvida que a gente discute, dúvida que leva para depois, dúvida que vai continuar sendo dúvida, porque não foi resolvido até agora. E o que eu tinha proposto anteriormente, de a gente discutir hoje, seria a gente criar uma base de discussão, criar uma base de conhecimento, principalmente de pontos a serem colocados, para a gente continuar essa discussão não só hoje, como também em outras oportunidades, né? E o assunto é privacidade, tá? Ele é muito amplo, né? E começando a falar sobre privacidade, quer dizer o seguinte: quando a gente está com o cliente lá, começando o nosso processo, às vezes a gente faz aquela pergunta, né? O que a privacidade significa para você? O cliente, ele espera que você fale para ele o que é privacidade, tá? Então, a gente vê um silêncio, né? Um olha para o outro olha para um. Por quê? Existe uma situação inesperada para muitas pessoas, e que nessas situações, elas sempre, os gestores, naquela situação, ela espera que você conceitue isso, que você fale para ela o que é privacidade, como é que isso vai funcionar, enfim, aquilo é um processo. Mas, na verdade, a falta de cultura de privacidade também gera, tá, por conta desse silêncio, e muitas vezes nós mesmos temos alguma dificuldade em conceituar privacidade de um aspecto ou outro, são entendimentos diversos. Se você pesquisa com 10 pessoas, pergunta para cada uma o que é privacidade, você vai ter pelo menos 7, 8 conceitos diferentes, né? Pessoas que confundem privacidade com intimidade, enfim, por aí adiante. E é um conceito, a privacidade, eu vejo que ela é um conceito universal, né? Ela, dentro dos alfarrábios antigos até, que a gente vai buscar, a gente diz que a privacidade é resguardar a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade, tá? E a gente não pode também esquecer que existe um outro fator, que a privacidade é um conceito intangível, e ele é, muitas vezes, difícil de quantificar. E, por conta disso, muitas vezes, não está na vanguarda da mente das pessoas. Por isso que eu falei que as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade em conceituar o que é privacidade. E uma primeira missão que a gente tem junto ao nosso cliente, isso é muito importante, tá? É a gente colocar todos na mesma página para entender, ter esse entendimento do que é privacidade. Para eu não estar falando grego, o nosso cliente está entendendo russo. E uma terceira pessoa querendo entender, querendo fazer a ponte entre os dois. Todos têm que estar na mesma página. E, para isso, quando você vai discutir privacidade lá no seu cliente, ou numa outra situação que leve ao compliance da empresa, fazer a política de boas práticas, né? Isso tem que estar bem claro, né? Tem um entendimento comum do que é realmente privacidade, né?
E a gente sabe que a privacidade não é algo novo, né? Isso há muito tempo. Na Magna Carta inglesa de 1215 já fala sobre privacidade. Na quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos fala sobre privacidade. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos também fala. No Código Civil Brasileiro de 2002, artigo 21, está lá sobre privacidade. O artigo 5º da Constituição também fala sobre privacidade, entre outros. A relação é enorme do que se fala sobre privacidade. E com definições diferentes, com entendimentos diferentes, né? A empresa, por sua vez, ela tem algumas, ela tem obrigações, ainda mais hoje com a LGPD, em relação à proteção de dados, e ela trabalha essa coisa de privacidade baseado também em várias fontes. Constituição, legislações específicas, estatutos e normas internas, contratos e acordos, e acrescentando as expectativas que os usuários têm, que nós temos, por exemplo, em relação ao que é privacidade, o que a empresa ela fornece de privacidade, né? E hoje, esse conceito, né, sendo repetitivo, mais uma vez, esse conceito está disperso e cada um entende da sua maneira. Então, a segunda missão, dentro daquele processo de adequação, que a gente está junto com o nosso cliente, a segunda missão é envelopar tudo isso, né, numa política inteligível, assertiva, transparente, clara, bem definida, né? Em relação a isso, eu aponto 5 maneiras cruciais, fundamentais para a gente cumprir essas obrigações. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas, que isso vai servir depois de base para a gente estar discutindo, tá? Não vou tomar muito tempo. Primeiro, estabelecer um entendimento comum de privacidade, como a gente já havia comentado. Então, entendimento comum, porque se depender de cada um, esse conceito de privacidade que a gente vai ter na empresa, ela também vai estar dispersa. Então, desde a chefia, desde a gestão, até o pessoal de chão de fábrica, tá? O pessoal que está trabalhando operacionalmente tem que ter o mesmo entendimento do que é privacidade. Porque porque o conjunto de pensamentos, atitudes, ações, de tudo que a empresa faz, de alguma forma, forma a cultura da empresa. E essa cultura ela deve estar alinhada, né? Ela deve estar bem estabelecida, bem clara, qual é a cultura da empresa. Um segundo ponto, eu colocaria minimizar as ações humanas, porque o fator humano, basicamente, em relação a violações, em relação a muita coisa do que acontece de incidentes de privacidade, acontece por erros humanos. Então, aí entra mais o quê? O treinamento, maior conscientização. Tá? Esse tópico, a gente pode ser pauta de uma outra reunião, porque isso aqui tem assunto para dar para mais de metro, né? Como dizem em Minas, né, Pedro? Para mais de metro. E isso aqui é muito extenso, isso, né? E as pessoas, dentro desse fator de erro humano, existe aquilo que a gente chama de erro intencional, né? Que são as pessoas tentando fazer a coisa certa, né? Mas nem sempre essa coisa certa realmente vai sair conforme o esperado, né? O terceiro ponto, privacidade by design. A empresa vai começar a criar os seus apps, vai fazer um treinamento, vai começar, não só em relação à parte de tecnologia, mas a parte de processos também de pessoas, onde entra o treinamento. Inserir os atributos, os critérios de privacidade desde o início. Isso é fundamental. Um quarto item, eu colocaria aprimorar a conexão com seus clientes. Isso a gente remete direto a perguntar para os clientes sobre os seus dados.
Não é aquela pergunta direta, é aquela, na verdade, é a pergunta que você não faz, mas a resposta que você tem. É quando o cliente começa a perguntar por que você está pedindo os meus dados, né? Por que você quer isto? Por que você precisa fazer aquilo? Então, a empresa, ela tem esse feedback, ela tem esse recurso de ter essa resposta do cliente, mas normalmente ela não trabalha, né? Ela acha que até hoje os dados são dela, ela faz o que ela quiser e não está nem aí. Não, acho que essa percepção que a empresa, essa conexão que ela tem que ter com os clientes, eu acho fundamental, né? Faz parte de compor o que vai ser a privacidade, do conceito de privacidade da empresa. E um quinto item é ampliar a percepção de privacidade da empresa. Tá? Hoje, com a LGPD, acho que é fundamental, as empresas estavam fazendo, incentivar reuniões, discussões, roda de sugestões. Por quê? O que gera daí? Decisões mais inteligentes, né? Com os clientes que desejam os produtos sem invadir a privacidade. Voltamos ao item 4. Né? O que os clientes estão reclamando? Por que você está pedindo isso? Por que você quer aquilo? Né? Então, essa percepção que a gente, que só discutindo, a gestão, discutindo com os funcionários, que vai ter esse entendimento. E a gente nunca pode esquecer que a política de privacidade, né, num site, por exemplo, que a gente vê muito nos rodapés aí, que a maioria deles está tudo mal feito, está tudo incompleto, não é aquilo que a gente espera ou que deve ser feito, faz parte da boa governança. O compliance de uma empresa também se faz presente ali. Eu vejo quando a empresa ela faz um compliance, justamente quando ela coloca os dados sobre privacidade lá no rodapé. Se está bem feito, já é um indício para mim que realmente ela está levando a coisa a séria, tá? Pelo menos em termos de boa intenção. Eu não sei por trás disso o que está acontecendo. Pelo menos em relação a clientes que eu atendo, não só essa parte de rodapé, ela tem que estar muito bem feita, muito bem escrita, né? E tem que ter uma compreensão global do que é a sua organização, do que ela pensa, né? Como que ela compartilha as informações com terceiros, qual a política de cookies, qual as tecnologias de rastreamento, se ela envia e-mail promocional ou não, porque você precisa coletar alguns dados, tem que estar lá. Eu vou colher os seus dados para fazer marketing, tá? Tem alguns cookies lá, especial para isso. Por quanto tempo seus dados vão estar armazenados? Né? Como os clientes podem entrar em contato com sua empresa? O encarregado de dados aí, fundamental. Então, é aquilo de o que é constatação e aquilo que é desafio. A constatação é aquilo que a gente vê lá. Agora, o desafio grande da empresa é aderir a essas políticas de procedimentos escritos. Porque a responsabilidade, tá? Ela colocou lá, ela vai ter que cumprir. Né? O que pode ser feito, o que pode não ser feito e atualizar sempre a política. Porque a gente encontra alguns sites de algumas empresas que estão com política de privacidade que a gente sabe que está defasado há 1 ano e meio. Né? Então, basicamente eu queria colocar essa base, Pedro, para eu não tomar muito tempo, já falei aí quase 15 minutos, em cima disso a gente já começar uma discussão, passar para outros colegas, ver a impressão deles. Tá? Então, o que eu queria colocar inicialmente era isso aí. Orozimbo, hoje a gente está com um público até muito grande, né? Porque a gente já está com mais de 13 pessoas aí. Uhum. E uma questão que você colocou importante é a questão da privacidade, que eu acho que isso é um negócio que a gente precisa realmente discutir. Acho que esse pode ser um grande mote do grupo de estudo de hoje. Avaliar esse conceito que nem todo mundo tem entendimento, claro, sobre o que está sendo exposto e como está sendo tratado os dados. Eu acho que essa é uma questão, e você colocou ela em mais de um dos itens que, né, você relacionou, porque ela está ali tanto na questão de definir, como também do design, né,
do desenvolvimento, com a questão de treinamento, os aplicativos, como é que vai estar sendo os tratamentos de dados. Então, eu achei bem pertinente, né, a conexão. Eu acho que está aberto. As pessoas que ainda não se apresentaram ao falar podem estar se apresentando também. Estou vendo aqui na câmera o Morelli, mas eu já vi aqui que a Jéssica Ribold está aí, o Rodrigo Lima, né, que é um parceiro de primeira ordem, né, sempre um professor, também está aí hoje, o Messa, a Gabriela Justo, que eu acho que é a primeira vez que vem, e o Marcelo Pimentel, que eu também acho que não tinha feito a sua apresentação. Então, eles podem estar iniciando aí em cima disso. A gente tem um protocolo aí da mãozinha levantada, mas se a gente ficar aguardando isso, corre risco de você não falar. Então, dá um início e pode começar. Está aberto. Ninguém? Não, Morelli. Bom dia, então vou começar. Isso. Vai. Bom dia. Marcelo Pimentel, bom dia. Bom dia. Então, eu sou novo aí no grupo, sou conhecendo o pessoal aí, entrei, eu acho que tem uma semana aí, começando os entendimentos. Tem uma introdução de LGPD já na empresa que eu participei, tem negócio próprio, então estou aumentando o conhecimento aí, fiz algumas introduções, já tenho alguns cursos aí, algum conhecimento, base para a aplicação da LGPD. E, através desse grupo aí, só querendo ter um conhecimento aí maior com essa equipe aí de feras aí. Obrigado. Da minha parte, eu queria só... É a primeira vez que eu estou participando, eu queria agradecer o convite de vocês para fazer parte do grupo. Eu estou aqui mais como ouvinte para aprender com vocês todos e colaborar na hora da oportunidade em que for possível colaborar, fazê-lo. Agradecer, eu trabalho com o Messa, nós trabalhamos em conjunto numa empresa e eu fiquei muito grato a ele por ter me convidado e naquilo que eu puder colaborar eu estou à disposição. Mas volto a dizer, estou aqui como aprendiz, estamos todos aprendendo. Muito obrigado aí pelo convite e eu tenho muita satisfação em estar no grupo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Grande Messa. Grande Messa. Essa questão da privacidade, ninguém quer estar colocando qual que é a posição. O Lucas, pode falar aí, Lucas, não fica aguardando muito, não. Abre o microfone. Pessoal, como eu disse na apresentação, é a minha primeira ocasião reunidos com vocês aqui em ambiente virtual. E é um prazer estar aqui junto com todos esses profissionais, né, de vários ramos, aprendendo um pouco mais sobre privacidade. Se eu entendi bem, o ponto focal dessa discussão será a privacidade. E aí poderíamos abordá-la sobre o ponto de vista jurídico, que é a minha área, eu sou advogado. Certamente os profissionais da área de tecnologia da informação terão conceitos particulares, né, do seu ambiente de trabalho, etc. Eu vou fazer alguns comentários do ponto de vista jurídico e talvez um pouco teóricos, mas sempre que alguém conseguir encaixar esses comentários com a prática, eu acredito que seria interessante, se alguém conseguir fazer essa ponte, essa ligação. Do ponto de vista jurídico, e tem outros advogados aqui, me corrijam se eu estiver errado, a privacidade ela tem assumido constantemente uma preponderância na discussão do nosso cenário jurídico. E poderíamos, num primeiro momento, analisar a privacidade como direito da personalidade, ou seja, direito inerente à pessoa humana, está ligado ao valor dignidade da pessoa humana, etc. E, recentemente, o STF, num julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, houve uma discussão nesse julgamento sobre a natureza do direito à proteção de dados. Aí eu estou tentando fazer uma ponte com a privacidade. Nesse julgamento, ficou interessante uma posição adotada por alguns ministros, no sentido de que a proteção de dados seria um direito fundamental, ainda que não estivesse
previsto lá na Constituição Federal, no rol dos direitos e garantias fundamentais. E aí eu quero trazer uma outra novidade que eu acho interessante. Paralelo a isso, está em tramitação, já houve a tramitação de um projeto de emenda constitucional no sentido de inserir a proteção de dados como direito expresso lá no rol dos direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 5º. Então, toda essa riqueza, essa discussão que a privacidade e a proteção de dados tem assumido no momento, juntamente com a implementação da LGPD, eu acredito que seja um momento muito favorável para essas discussões e também para transformações nas próprias decisões judiciais. Por exemplo, ontem saiu um artigo no Conjur mencionando algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo em que a LGPD ou foi mencionada ou teve algum tipo de fundamento para amparar as decisões. Foi usada como argumento para fundamentar aquelas decisões. Interessante que, como a LGPD está nos seus momentos iniciais, né, o tempo do direito ele é muito lento em relação ao tempo da vida real. E, nesse momento, tem tido decisões com vários argumentos e várias posições do juiz. Nós ainda não temos uma segurança jurídica. E eu queria fazer a seguinte provocação. Atualmente, parece que o vazamento de dados, só o vazamento de dados, ele ainda não é considerado um dano indenizável. Já tem decisões nesse sentido. Será que a partir do momento em que a gente considerar a proteção de dados, a privacidade como direito fundamental, esse vazamento de dados não deverá ser indenizável, porque ele seria já um dano pela sua própria natureza e não haveria necessidade de discutir se houve dano ou não? E aí eu quero parar a minha explicação nesse ponto. Eu não quero fornecer respostas, só quero fomentar a discussão. Eu vou dar a palavra para o Romário, que já tinha levantado a mão. De repente, se ele quiser estar respondendo, fica à vontade aí. Bom dia. Ô, Lucas, na verdade, eu nem ia falar sobre isso, mas nesse último ponto aí, você colocou que não é considerado indenizável o vazamento de dados. Mas por que não é considerado indenizável se a gente tem uma lei colocando isso como violação a essa lei, que seria a LGPD? É uma violação clara. A partir do momento que é uma violação clara à lei, inclusive a lei prevê multa, por que isso não é indenizável? Mas, antes de você responder, eu só queria ver aqui sobre o que o Orozimbo falou sobre privacidade, principalmente a parte que ele falou sobre conceitos variados, né, que eu concordo realmente que cada um tem um conceito. Por isso que eu fui buscar aqui o dicionário, e aqui no dicionário, privacidade está definido assim: substantivo feminino, qualidade do que é privado, do que diz respeito a alguém em particular. Não se deve invadir a privacidade de ninguém. Intimidade pessoal, vida privada e particular. Cuidava dos filhos na privacidade do lar. Etimologia, origem da palavra privacidade, do inglês privacy. O Orozimbo tinha falado sobre uma confusão entre privacidade e intimidade, mas você vê que intimidade está dentro do conceito de privacidade, porque é justamente a proteção à intimidade. Você não consegue ter uma vida íntima sem ter privacidade, porque aí sua vida íntima está aberta, se não tiver privacidade, ela deixa de ser íntima. Deixa eu colocar aqui uma questão, tanto colocando para o Lucas quanto para o Orozimbo e em cima dessa discussão. Se o vazamento de dados por si só já foi indenizável, isso vai ter que ser um acordo jurídico. Isso não cabe um achar ou não achar. Isso vai ter que ser uma percepção. Porque quando você tem uma causa, uma demanda, ela acaba sendo relacionada com o tamanho do problema que ela gera. Tanto que o advogado ele recebe em cima de um valor. E aí, quando você tem simplesmente um vazamento, não significa que aquilo causou um dano a alguém. Então, depois que tem o vazamento, você tem que justificar se causou o dano a alguém. E o vazamento por si só
para os grandes grupos, já tem sido alvo de... Até a própria Lei Geral de Proteção de Dados já vem punindo. Você vê que o Itaú já teve problema, o Google já teve problema, o Facebook já teve problema. Então, isso fora do Brasil. Aqui no Brasil, eles não estão aqui, então não teria como estar sendo tratado dessa forma. E essa questão que o Orozimbo colocou de privacidade e intimidade, quando você tem intimidade, significa que você está lá no ciclo de amizade. Então, aquilo é do mesmo jeito que você entrega os seus dados, você recebe, é uma parceria. E aí não está significando que você está tratando de dados com um propósito diferente, que não seja uma amizade, porque é assim que a intimidade gera. Agora, quando o Orozimbo coloca a privacidade, eu entendi que, às vezes, quando a gente chega num cliente, as pessoas não estão claras a saber se que dados meus estão sendo expostos, que dados meus estão sendo tratados. E aí, nesse ponto, a gente precisa de estar qualificando. Porque aí, na hora que você chega, se você fala o seguinte, olha, eu tenho que fazer uma área de compliance aqui dentro da sua empresa, mas você não decidiu com a pessoa, não definiu com ela os limites, onde pode ser que tenha problema, aí, na hora que você for analisar os processos, provavelmente você não vai entender os pontos que eles têm de condições críticas. Porque, por exemplo, a gente discutiu aqui com relação a um paciente que vai fazer uma consulta médica. Ele entregou os dados dele para a secretária, ele entregou os dados dele para o médico fez uma entrevista com ele, depois mandou ele para o laboratório, e esse laboratório troca informações com o médico por e-mail, sem que o cliente saiba, né, sem que o titular de dados saiba. Então, na hora que você vai virar para a pessoa, você vai falar o seguinte, olha, dentro desse processo eu tenho que falar com aquela pessoa que é o controlador, vai falar o seguinte, olha, como que você entende a privacidade? Que tipo de dado você vai expor? Até para que você fale, por exemplo, com uma secretária, para falar o seguinte, você não pode entregar um exame dessa forma. Quem é que veio fazer o teste de HIV aqui? O exame está aqui pronto. Olha o tamanho do problema. Então, você tem que entender para as pessoas até que contextualizar. Porque, por exemplo, a privacidade num exame de laboratório, ela tem que ser extrema. Não pode falar nunca o que o cara foi fazer. Se ele foi lá buscar um teste de HIV, se ele foi buscar um teste de Covid, ou se ele foi buscar um teste de gravidez, ou se foi só simplesmente buscar um teste de glicose. Então, ela não pode tratar a causa do que o cara foi lá fazer. E ela tem que ter muito sutileza para estar conversando, até da forma que expõe aquilo em voz alta. Da mesma forma, na hora que a gente conversa, se a gente for falar assim, de um contador, ele não pode simplesmente falar que ele está conversando sobre imposto de renda ou sobre questões tributárias. Então, nessa hora, a privacidade, o termo privacidade, precisa de ser bem contextualizado diante de um conceito, que é aquilo que ele acabou de colocar aqui, lendo, né? O Romário colocou aqui, lendo no vocabulário, mas o dicionário, mas também dentro do propósito de cada uma das empresas. Eu acho que é isso que dá a riqueza do que a gente está fazendo. A gente precisa de ter muito entendimento, porque nós não temos um certo. Existe um mais certo para uma coisa, um mais certo para outra coisa, porque cada um é uma empresa, cada um tem um processo e lida com processos diferentes, né? O Romário tinha levantado a mão aqui de novo, não sei se ele quer retrucar, né? Não, só para completar, eu só quis observar que realmente o conceito de intimidade e de privacidade se mistura, porque não existe intimidade sem privacidade, não existe vida íntima sem vida privada. Se tudo é público, não tem intimidade. Exatamente, o que a gente ouve, desculpa, Pedro, o que a gente ouve de alguns profissionais, de alguns gestores, a sinonímia entre privacidade e intimidade, né? A intimidade é o que está embaixo da privacidade, é um dos atributos de privacidade. Mas ela não pode ser considerado como sinônimo, né? Um é igual ao outro. Sim. Essa aí que o que eu havia colocado, porque o direito à intimidade, ele é um conceito universal, direito universal. Você tem a sua privacidade, ainda mais, debaixo disso, o seu direito à intimidade. O Lucas levantou a mão aí.
tão interessante toda essa discussão sobre privacidade e intimidade. Do ponto de vista jurídico, existem até duas teorias que uma estabelece os conceitos de uma forma e a outra coloca exatamente ao contrário, como sempre no direito. A teoria dos círculos concêntricos, né, que fala que existe 3 círculos, né, segredo, primeiro privacidade, segredo, depois intimidade. Aí depois a gente tem a teoria da camada sobre camadas, que aí vem a intimidade na frente, depois o segredo e por fim a privacidade. Sem querer ser muito técnico e muito teórico nesse ponto, eu fico com a opinião que vocês já meio que acordaram aí no grupo. Os 2 temas, eles se ligam, estão intimamente ligados. Eu acrescentaria até que a privacidade, nesse contexto de proteção de dados, ela vem se alargando. Aquilo que a gente achava que anteriormente não era privado, numa interpretação mais atual, mais contemporânea, acaba sendo privado. E por meio de leis de proteção de dados, deve-se dar a proteção devida a esse aspecto. O Romário levantou a mão aí. Eu queria colocar que eu não lembro exatamente como o Lucas falou, apesar dele ele acabou de falar, mas eu diria que a LGPD só existe, leis iguais à LGPD só existem para proteger a intimidade das pessoas. E voltando ao assunto que ele tinha falado antes sobre o vazamento não ser indenizável, que o Pedro falou que tem que comprovar um dano, no mundo mais do que nunca hoje que é digital, qualquer vazamento é um dano em potencial. Você pode não conseguir ligar objetivamente um vazamento a um dano, mas eu conheço várias pessoas que tiveram conta de rede social hackeada, sofreu fraude bancária, e todas essas pessoas, quando eu perguntei qual é a sua senha, era dado de nascimento. Eu não consigo deixar de relacionar isso a, pelo menos, o grande vazamento de dados que teve ano passado, que teve 230 milhões de CPFs com dado de nascimento e tudo. Então, é uma coisa que você não vai conseguir ligar, mas você está dando um potencial ali enorme só pelo fato de ter vazado. Então, só por isso, para mim, já seria indenizável. Olha só, o que você coloca é rico. As pessoas precisam estar preocupadas. Embora a lei geral esteja colocando que elas precisam estar preocupadas, a lei geral também vira e fala o seguinte: nem tudo que você expõe vai ser um problema que compromete a lei geral de proteção de dados. Então, precisa de entender qual que é o tamanho da relevância. A gente, nessa discussão aqui, eu já vou te dar a palavra aí, tá, Lucas? Pra você retrucar. Mas a gente já discutiu aqui, eu acho que o Rodrigo, eu não sei se ele está aqui hoje ativo, mas ele pautou isso uma vez, ele falou o seguinte: olha, no processo a gente tem um grau de relevância. E aí, nem tudo que, por exemplo, assim, não, a sua foto foi exposta, mas você publicou ela lá no Facebook, você publicou ela lá no Instagram. Ela foi exposta? Não, eu expus. Agora, se alguém começa a denegrir a minha imagem, eu posso questionar ele. Agora, se alguém usou uma fraude bancária e eu fui nela, eu tenho que entender se o banco vai me ressarcir o dinheiro. Se ele ressarcir, acabou o problema. E eles normalmente estão fazendo isso. Então, não existe o propósito tão grande. Acho que ele iniciou para que ninguém soubesse a experiência das pessoas. Que também isso foi por água abaixo, porque o AdWords ele é negociado para isso. Você, quando negocia com o Google AdWords, é para falar o seguinte: aonde que o Pedro foi comprar, onde que ele foi pesquisar para eu colocar propaganda para ele. Então, a gente vai ter que ir realinhando, né? Muito parecido, eu sempre gosto de falar isso, que a CIPA é um comitê interno de prevenção de acidentes que pode dar muita direção e muita sinergia com o que a gente precisa de melhorar o compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados. Ô, Lucas, pode falar aí. Lucas, o microfone... Só retomando a discussão a respeito do dano indenizável no vazamento de dados. Depois eu vou enviar no grupo
a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acredito que vai ser melhor para a gente nos basear, talvez, uma nova discussão sobre esse tema. Mas no direito nós teríamos, e aí me corrija se eu estiver errado, os advogados, nós teríamos algumas classificações de dano. Existe uma espécie de dano moral, dano in re ipsa, em que apenas o dano por si, a lesão ao direito, já é pressuposto para a indenização. Ele não precisa de demonstrar que houve um dano, comprovar um dano. Seria o dano in re ipsa. Existem outra espécie de dano que, para haver a indenização, a reparação daquela lesão, ele precisa comprovar que houve efetivamente um dano. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo aparentemente trabalhou com essas duas classificações e se filiou à corrente, no sentido de que apenas o vazamento não teria lesionado o direito daquele titular. Mas aí essa discussão esse tema comporta muita discussão. Cada um pode se optar por filiar a uma determinada teoria e que vão nos conduzir a respostas diferentes. Esse é a grande questão do direito, né? Perfeito. Quem mais deseja falar? Eu vou lembrar também que a gente normalmente termina às 10 horas. Isso vai ser um dos temas, né, que a gente talvez mude, né? Uma proposta aí do Orozimbo, para a gente não terminar mais com 1 hora. Mas como a gente ainda está nessa, então daqui mais ou menos 15 minutos é o nosso tempo, que não é um tempo limite, mas é um tempo. Romário. Voltando, eu prometo que a última vez que eu falo, porque senão a reunião vai ficar só eu e o Lucas praticamente, com uma pequena participação de mais algumas pessoas, o Orozimbo também. Ô Lucas, você disse que tem a corrente de que o vazamento por si só não é indenizável, porque não provoca um dano. Mas o vazamento por si só não já é uma violação à intimidade da pessoa? Porque realmente depende do que está vazando. Mas no momento que você vaza o CPF junto com a data de nascimento, e sabendo que a maioria dos brasileiros colocam data de nascimento nas senhas, você tem um potencial enorme aí, entendeu? Como você está violando, em certo nível, o direito à privacidade da pessoa quando você vaza esses dados que são importantes. Não é uma foto, não é só o nome do cara. É dados importantes que você consegue usar para prejudicar a pessoa. Antes do Lucas comentar, não sei se ele vai comentar, eu queria colocar mais uma coisa, o seguinte, a própria LGPD, ela trouxe isso, eu não sei se já existia alguma legislação anterior ou não, eu creio que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, já tinha algo assim, mas a própria LGPD, isso na prática, que eu creio que vai acontecer, que existe um incentivo ou uma recomendação para que as empresas elas se preocupem com o aspecto de segurança de dados, não só a proteção. Tá? Não adianta, porque aquilo que a gente comentou lá atrás, não adianta você ter a sua Lamborghini se você não tem garagem ideal para ela. Então, um tem que encaixar no outro. Né? A sua segurança de dados tem que existir, tem que ser robusta, forte, né? Porque você vai ter uma demanda de dados e esses dados precisam estar seguros. Né? Então, em termos de segurança de dados, existe lá 46 ou 47, lá, que é da lei, que fala que as empresas trabalharem com infraestrutura. E as empresas, existe eu estive vendo uma pesquisa que foi feita já o ano passado, o início, quando entrou em vigor a LGPD, entre vários aspectos, o que as empresas estavam buscando, qual que elas tinham de ideia de orçamento para infraestrutura. E as empresas estavam preocupadas em vigor, em relação à LGPD, em virtude da LGPD, já estavam aumentando esse budget para infraestrutura. Ou seja, existe um início de preocupação, mas isso para uma camada de empresa, mais para altas empresas, para grandes empresas. Para as pequenas e boa parte das médias empresas, olha, nada. Não só em relação à proteção de dados, como também à segurança de dados. A coisa não mudou muito.
Orozimbo. Então, de repente, vai ter que começar a NPDES, que agora vai começar a fazer fiscalização, isso pode ser retroativo, tal, e ela deve começar isso aí, creio eu, por grandes empresas, tá? Médias grandes e grandes empresas. O nosso mercado, que basicamente a gente trabalha uma boa parte dos nossos clientes de adequação, né, pequenas e médias empresas, estão a zero. Tá? O pessoal não está muito preocupado, não. Tá? E não está designando muito orçamento para infraestrutura. Então, em virtude, só para terminar, Pedro, então, em virtude deles não terem, não fomentarem muito recurso para infraestrutura, né? Eu acho que cabe a nós, né, a gente, através de toda a mídia que a gente tem disponível, tá? A gente colocar, a gente informar que meios, que métodos, que critérios, tá? O que a gente, através de políticas, o que a gente pode fazer para reforçar isso que ele tem hoje. Porque muitas vezes ele tem uma infraestrutura, a pequena empresa, ela tem uma infraestrutura dela de TI, ela até que está legal, mas o que está errado? Ela tem pessoal, ela tem tecnologia e não tem processo. Por isso que ela é invadida, é por isso que ela sofre. Tá? O cara comprou o último software de rastreamento, contratou um cara fera, né? E não tem processo. Aí que era treinamento, tá? Um dos itens que havia colocado lá. Né? Então, aquilo de você vai trabalhar qualquer item dentro da conformidade dentro da sua empresa, né? Você trabalhar pessoas, processos, tecnologia. Isso é fundamental, porque a falta de uma dessas, a falta de ser... Simbiose. Exatamente, para ser completo cada uma dessas fases, tá? Vai gerar algum desequilíbrio em toda a política dele. Antes de passar a palavra para o Dante, na hora que você colocou essa questão aí do dinheiro, do budget, que as empresas precisam de estar se relacionando, eu tenho usado um discurso que aprendi nessas discussões sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fica muito focado no fato, né? Houve uma falha, houve uma vulnerabilidade, houve um risco, houve um vazamento. E aí eu coloquei para alguns argumentos que eu tenho feito em apropriação, que é o seguinte: quando você se torna mais robusto, você tem menos retrabalho. Então, se você cumpriu bem as regras de segurança, provavelmente você não vai ser criptografado. E, eventualmente, se você for criptografado, você tem um backup, você simplesmente joga aquilo fora, volta, vai perder 2 horas, não vai ter problema. Agora, se você não tem um backup, significa... É uma pergunta que eu sempre faço. Em quanto tempo você volta a funcionar se o seu servidor queimar? Em quanto tempo você volta a funcionar se o seu servidor for criptografado? Em quanto tempo você volta a funcionar se a sua rede cair? Então, essas perguntas, de repente, elas podem tornar a lei geral num lugar que fala o seguinte: olha, se eu me torno mais robusto, se eu treino as pessoas, se eu coloco backup, se eu coloco antivírus, se eu licencio e posso fazer as atualizações de segurança, eu torno meu ambiente mais robusto. Eu treino as pessoas para elas não usarem a senha, como diz o Romário aí, que seja 123, ou a data de nascimento, ou a data de nascimento do filho. Então, se eu tornei um ambiente mais robusto, significa que eu vou ter menos prejuízo. Eu não vou ter fila de caminhão esperando para faturar. Então, essa argumentação pode gerar não só aquele medo da multa, mas um medo que acontece na realidade nas pequenas empresas. Porque se um computador para, o funcionário vai embora para casa, porque ele não tem nada para fazer até que ele volte. O Dante. Bom, gente, eu concordo aí com o que o Pedrinho acabou de falar, e o Orozimbo também, e eu tenho adotado uma estratégia diferente, tá? Não prego horror, nada disso. Hoje em dia, eu tenho procurado sensibilizar sempre primeiro o alto escalão e tentar vender a ideia justamente do treinamento de sensibilização em todas as áreas, para os stakeholders, para os responsáveis solucionadores das áreas, e isso tem dado certo.
embora a gente esteja numa cidade que o budget, conforme todo mundo está falando, não seja pensado, não seja provisionado, a gente tem obtido, nos poucos clientes que eu estou atuando, bons resultados, tá? Bons resultados. Mas até essa sensibilização acontecer de uma forma igualitária dentro da empresa, em todas as áreas, né? Em todos os líderes, a liderança comprar essa ideia é muito difícil. Sim. E a gente tem percebido que não só o trabalho de consultoria em adequação de proteção de dados tem sido utilizado, mas como de treinamento. A gente está vendendo o treinamento de sensibilização diária, sensibilização da alta diretoria, e assim, tem sido muito difícil, muito difícil. Está extenuante, para te falar a verdade. Sim. Dante, se você me permitir, o nosso problema é um problema cultural. Isso. É cultural. Existem barreiras, eu lido com isso todos os dias. É um problema cultural. Realmente vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Essa situação que a gente colocou cultural aqui, a gente em outros reuniões passadas, a gente já havia discutido, e concordo plenamente. O primeiro aspecto é cultural, porque a gente já havia comentado, a gente não tem uma cultura de segurança, né? Segurança pessoal, patrimonial, segurança de veículo, né? Se a gente comparar com outros países, né? Até com PIBs, com uma situação, enfim, econômico-social parecida com a do Brasil, ou próximo dele, a gente vê que a gente está muito atrasado em relação a esse aspecto. Sim. A gente não tem essa coisa de cultura, né? O próprio cinto de segurança, que eu já coloquei em vez passada, que foi uma coisa fantástica, né? Em termos de segurança pessoal. Olha o drama que foi você implantar uma cultura depois de tanto tempo. Sim. Então, vai chegar um dia, a gente espera, né, que a cultura de dados seja igual ao do cinto de segurança. Que hoje você entra dentro do carro, você não fala, eu vou colocar o cinto de segurança. Não, você põe. Né? Então, a empresa, a gente espera que um dia a empresa ela tenha a coisa de proteção, de segurança de dados, no cerne dela, faz parte da política dela, faz parte da sobrevivência dela. Né? E a LGPD é o começo. Né? A gente fala que não tem especialista, está todo mundo discutindo, como a gente está discutindo, aprendendo aqui, está todo mundo aprendendo, todos nós somos aprendizes. Né? E a ideia é essa. Por quê? Um outro aspecto que eu queria colocar é o tanto que a nossa privacidade, tá, ela é impactada no dia a dia. Né? Eu aqui, no meu computador, eu tenho algumas ferramentas que eu vejo quantas vezes existem solicitações, tentativa de invasão. Só a semana passada, no meu relatório do Avast aqui, foram 54. Eu aqui, um mero facilitador de LGPD na fila do pão. Agora, é um bombardeio. Então, é imperícia de pessoas, é falha de sistemas, é processos não documentados, é má fé das pessoas, né? Que acontecem esses ataques, né? Ação assim, criminosa, utilizando engenharia social, ingenuidade de funcionário, entre outros, né? E o lado, quando você fala de privacidade, principalmente essa coisa de invasão, o lado mais sensível são as pessoas. Não é processo, não é tecnologia, são pessoas. Concordo completamente. 85 a 90% das invasões que acontecem, responsáveis são as pessoas. Por isso que eu digo que a situação ideal, Orozimbo, que é o ideal mesmo, é que nós não precisássemos de uma lei para definir responsabilidades. Que isso partisse, essa preocupação, partisse do indivíduo, do elemento humano, de ter a consciência de quantos dados dele são importantes e que ele pode ser, vamos dizer assim, violado na sua intimidade, na sua privacidade.
Eu acho, Orozimbo, só complementando o que você falou, eu vou pontuar duas coisas, e até para o fórum inteiro. Aculturamento e conscientização, acho que vem casado, tá? Então, a pessoa não tem consciência do risco que ele cria quando ele não dá devida importância, quando cria uma senha, quando não se protege. E o segundo ponto, que eu acho que eu vou comentar rapidamente aqui, empresas grandes tendem a suportar multas, mesmo com uma exposição. Empresas pequenas vão quebrar. Vão desaparecer. Essas empresas pequenas, a exemplo lá do que o Pedrão deu sobre a parte de um médico, um consultório, não vão conseguir pagar uma multa. Entendeu? Não vão conseguir pagar uma multa. Então, essas empresas têm que olhar para isso tão sério quanto as grandes, entendeu? E eu acho que muita empresa pequena não tem o conhecimento da lei ainda, por incrível que pareça, tá? E quem tem acha que isso é mais uma lei apenas e não está dando a devida atenção. É a minha visão, tá? Sim. A visão está correta. Sim. Vou colocar uma questão que talvez seja estranha. Não é que eu não concorde mesmo, mas se você imaginar o seguinte, quando começaram a falar que a Microsoft ia quebrar as empresas praticando uma multa de 2.000 vezes o valor da licença, isso pareceu que ia quebrar muita gente. E a Microsoft estava no intuito de vender licença. Então, algumas empresas até pagaram alguma multa, nunca 2.000 vezes o valor. Alguns caras que estavam vendendo lá em São Paulo licença pirata, esses caras foram criminalmente colocados. Oportunistas. Mas os caras são ladrões, são bandidos. Tem, né? É isso, criminosos. Mas as empresas que estavam sendo colocadas, não. Ontem eu vi uma discussão que quem cometeu um crime tributário, isso parece que foi uma causa ganha e vai dar jurisprudência em Goiás. Quem cometeu um crime tributário, mesmo que ele aceite, fala assim, olha, tudo bem, eu vou pagar. O Estado pode ainda continuar e colocar ele na vara criminal e fazer um processo. Sim. Aí, olha só o tamanho do problema. Então, qualquer multa que você receber por estar apropriando indevidamente do dinheiro do Estado, o Estado pode, além de te cobrar e você ter que pagar, você ainda responder como um criminoso. Eu acho que, embora isso seja uma causa nobre, na relação do mundo, eu acho que isso tende a cair. Da mesma forma que, por exemplo, assim, um EPI, não sei o quê, vai quebrar a empresa. Nos processos, se ela não conseguir colocar isso nos custos dela, em algum momento o Estado pode ir lá e fechar a empresa até que ela se adeque, ela vai ter que fazer um termo de ajustamento. Então, isso pode acontecer. Agora, chegar a ter uma multa que impõe o cara a não trabalhar nunca mais, acho que, por lógica de bom senso, isso não vai acontecer. Mas, no entretanto, pode virar e falar o seguinte, olha, enquanto você não se adequar, você está fechado. Isso está desde o início da lei. Então, isso também vale, por exemplo, a Vale com o negócio lá do vazamento. Do vazamento, ela teve que parar as operações. Sim. E até que ela ganhou o direito de fazer de novo, ela passou, acho que 6 meses com a empresa zerada. Sim, e fazendo indenizações, né? E essas indenizações parece que elas ainda estão ainda em processo. Estão rolando. Algumas estão rolando. Mas o que a gente pode, por exemplo, numa empresa pequena, por exemplo, num laboratório, ou num hospital que não seja do Estado, alguém pode ir lá e falar o seguinte, eu vou fechar o hospital porque ele vazou os dados, e aí onde é que vai colocar as pessoas que vão ser atendidas? Então, por bom senso, as pessoas, às vezes, a gente acha que isso pode acontecer, mas isso não deve acontecer. Gente, a gente já está com 4 minutos passando das 10 horas, está tudo certo, mas eu acho que a gente agora tem que estar encaminhando para terminar. E prometo que, provavelmente, para a próxima
reunião, na próxima quinta-feira, eu já vou ter uma prévia com o Orozimbo e vou colocando isso lá no grupo do WhatsApp, também no grupo no LinkedIn, para que a gente comece a dar uma nova formalidade a esse grupo, que é muito rico, mas ele agora, com esse amadurecimento, ele pode estar melhorando, né? E quem quiser estar participando dessa função de melhoria também está dentro. Eu estou aqui falando de novo, eu permito que possa ser divulgado, gostaria que todos falassem também. Sim, eu permito. Eu acordo. Permito. Eu permito. Eu permito. Isso aí tá igual aquele, assim, né? No dia do casamento, o senhor permite que eu case com a sua filha? Eu permito. Tá bom. Vamos casar. Eu vou desligar aqui a gravação, parar a gravação.